Uma menina disse: "Papai, é ela!" E o milionário viúvo, confuso, abriu os olhos e caminhou em direção à faxineira. O motivo por trás dessas palavras vai te surpreender profundamente. "Papai, cadê você?" A voz aguda de Priscila ecoou pelo terminal de embarque do aeroporto de Guarulhos, mas se perdeu no burburinho de centenas de vozes, anúncios e o som constante de malas sendo arrastadas pelo piso de mármore. Aos 7 anos, ela girou o corpinho pequeno em todas as direções, procurando desesperadamente pela figura familiar do pai, entre uma multidão de estranhos que pareciam gigantes aos seus olhos. Apenas alguns minutos antes, ela estava bem ao lado dele, observando os aviões pela janela panorâmica, enquanto Bruno falava ao telefone com aquela voz séria que usava para trabalho. Priscila havia se distraído com uma borboleta amarela que voava do lado de fora do vidro, e quando se virou para contar ao pai sobre a descoberta, ele simplesmente não estava mais lá. O lugar onde ele deveria estar mostrava apenas um mar de pernas desconhecidas, em ternos escuros e calças sociais. O coração de Priscila começou a bater mais rápido. Ela sabia que não deveria sair de perto do papai, mas tinha certeza absoluta de que ele estava bem ali, do seu lado. Como ele poderia ter sumido tão rápido? As lágrimas começaram a formar pequenas poças em seus olhos castanhos, e ela sentiu o peito apertar com aquela sensação ruim que vinha sempre que algo não estava certo. "Papai", tentou chamar novamente, desta vez com a voz mais baixa, quase um sussurro. A realidade começava a se estabelecer. Ela estava perdida, completamente perdida em um lugar enorme, cheio de pessoas que não conhecia, longe do único adulto em quem confiava no mundo inteiro. Fabiana Almeida empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor principal do terminal, seus passos leves e precisos, demonstrando a experiência de 4 anos trabalhando naquele aeroporto. Aos 28 anos, ela possuía uma beleza natural que chamava a atenção, mesmo vestindo o uniforme azul claro da empresa de limpeza. Cabelos castanhos longos, presos em um rabo de cavalo prático, olhos verdes que brilhavam com genuína bondade, e um sorriso que tinha o poder de iluminar o dia das pessoas, mesmo quando elas estavam estressadas com viagens. Nascida e criada em Guarulhos mesmo, Fabiana conhecia cada cantinho daquele aeroporto, como se fosse sua própria casa. Havia começado a trabalhar ali logo depois de terminar o ensino médio, quando precisa ajudar sua mãe com as despesas de casa depois que seu pai ficou desempregado. O trabalho não era glamuroso, mas ela o fazia com dignidade e carinho, tratando cada área limpa como se fosse um pequeno presente que deixava para os viajantes. Enquanto organizava os produtos de limpeza no carrinho, Fabiana ouviu um som que fez seu coração apertar. O choro baixinho de uma criança. Não era um choro de birra ou cansaço, mas aquele tipo de choro que vem do medo genuíno, do desespero puro de quem se sente completamente perdido. Era um som que ela conhecia bem, pois já havia sido uma criança perdida uma vez, há muito tempo, em um shopping lotado de São Paulo. Seus olhos verdes vasculharam o ambiente até encontrarem a fonte do som. Uma menininha loira de vestido rosa, encolhida em um cantinho perto das cadeiras de espera, com as mãozinhas cobrindo o rosto, enquanto chorava baixinho. Fabiana não pensou 2 vezes antes de largar o carrinho e se aproximar devagar, com aquela delicadeza instintiva que algumas pessoas têm para lidar com crianças assustadas. "Oi, princesa", disse Fabiana, agachando-se na frente de Priscila com um sorriso gentil. "O que aconteceu? Por que você está chorando?" Priscila levantou os olhinhos vermelhos de tanto chorar e se deparou com o rosto mais bondoso que já havia visto. A moça tinha olhos verdes como os de uma fada dos livros que o papai lia para ela antes de dormir, e falava com uma voz doce que a fez se sentir um pouquinho mais segura. Eu me perdi do meu papai."
conseguiu dizer entre soluços. Ele estava bem aqui do meu lado, e agora não sei onde ele foi. Eu tenho medo. O coração de Fabiana se partiu um pouco ao ver o desespero genuíno daquela criança. Ela estendeu a mão com cuidado, sem forçar nada, apenas oferecendo o conforto que sabia que a menina precisava naquele momento. Não precisa ter medo, tá? Bom, meu nome é Fabiana e eu trabalho aqui no aeroporto. Vou ajudar você a encontrar seu papai, eu prometo. Sua voz carregava uma segurança tranquila que fez Priscila sentir que talvez tudo fosse ficar bem. Como você se chama? Priscila, respondeu a menina, limpando as lágrimas com as costas da mãozinha. Priscila Fernandes. Meu papai se chama Bruno e nós íamos viajar para Miami. Ele estava falando no telefone e eu estava olhando uma borboleta e quando me virei, a voz dela falhou novamente. Ah, entendi. Sabe o que vamos fazer? Vou te levar para um lugar especial aqui no aeroporto, onde eles ajudam pessoas que se perderam. É pertinho daqui, e lá eles vão chamar seu papai pelo alto-falante para ele saber onde você está. Quer vir comigo? Priscila assentiu com a cabeça, sentindo-se grata por ter encontrado alguém tão gentil. Ela pegou na mão estendida de Fabiana, que era morna e tinha calos de tanto trabalho, mas transmitia uma sensação de segurança que ela não sentia desde que havia se perdido. Enquanto caminhavam juntas pelos corredores do aeroporto, Fabiana conversava baixinho com Priscila para distraí-la do medo. Contava histórias sobre os aviões que via todos os dias, sobre as pessoas interessantes que passavam por ali, sobre como o aeroporto era como uma pequena cidade que nunca dormia. Priscila escutava atentamente, fascinada por descobrir que existiam pessoas que trabalhavam ali todos os dias, cuidando daquele lugar gigantesco. Você é muito bonita, disse Priscila de repente, olhando para Fabiana com admiração genuína. E cheira gostoso, como flores. Fabiana sorriu, sentindo o peito aquecer com a inocência da criança. Obrigada, princesa. Você também é muito bonita. Tenho certeza de que seu papai está preocupado procurando você. Do outro lado do terminal, Bruno Fernandes terminava uma ligação importante sobre um contrato que poderia mudar o futuro de sua empresa. Por alguns minutos, ele havia se concentrado totalmente na conversa, caminhando alguns passos para longe do ruído enquanto negociava os termos finais do acordo. Quando desligou o telefone e se virou para onde havia deixado Priscila, sentiu o mundo girar. Ela não estava lá. Priscila, chamou, olhando ao redor das cadeiras azuis onde tinham se sentado. Priscila, onde você está? O pânico começou a tomar conta de Bruno como uma onda fria. Ele sabia que sua filha era obediente e jamais sairia de perto dele por vontade própria. Alguma coisa havia acontecido e a culpa começou a consumi-lo por ter se distraído com trabalho justamente ali, em um aeroporto lotado, onde qualquer coisa poderia acontecer. Começou a caminhar mais rápido, procurando entre as pessoas, o coração batendo cada vez mais acelerado. Priscila era sua vida, a única família que lhe restava depois que Sara havia falecido 2 anos atrás. A ideia de perdê-la também era simplesmente insuportável. Priscila! Gritou mais alto desta vez, não se importando com os olhares curiosos das outras pessoas. Priscila! Foi então que ouviu sua salvação, o som familiar dos alto-falantes do aeroporto se preparando para fazer um anúncio. Atenção, senhores passageiros, o senhor Bruno Fernandes é solicitado a comparecer ao balcão de informações do Terminal Internacional. Temos aqui uma criança que está procurando pelo papai. Senhor Bruno Fernandes, por favor, compareça ao balcão de informações do Terminal Internacional. O alívio que Bruno sentiu foi tão intenso que suas pernas quase falharam. Priscila estava bem. Ela estava segura e alguém havia a encontrado e levado para o lugar certo.
Ele correu pelos corredores do aeroporto como nunca havia corrido na vida, empurrando educadamente as pessoas que estavam no caminho, murmurando desculpas rápidas sem parar de se mover. No balcão de informações, Priscila estava sentada em uma cadeira giratória, balançando as perninhas enquanto tomava um suco de laranja que a funcionária havia oferecido. Ao seu lado, Fabiana permanecia agachada, conversando baixinho com ela para manter a calma até que o pai chegasse. Ele deve estar chegando logo, dizia Fabiana, ajeitando uma mechinha do cabelo de Priscila atrás da orelha. Papais sempre ficam muito preocupados quando não sabem onde os filhos estão. Você acha que ele vai ficar bravo comigo? Perguntou Priscila com uma vozinha preocupada. Tenho certeza de que ele só vai ficar feliz em te ver de novo. Pais não ficam bravos quando os filhos se perdem. Eles ficam preocupados e aliviados quando encontram. Foi nesse momento que Bruno apareceu, correndo em direção ao balcão com uma expressão de puro desespero e alívio misturados. Priscila o viu primeiro e saltou da cadeira. "Papai!" gritou, correndo em direção a ele. Bruno a pegou no colo e a apertou contra o peito, como se ela fosse desaparecer novamente se ele a soltasse. "Priscila, meu Deus, você está bem?" Papai ficou tão preocupado. "Me perdoa por ter me distraído. Nunca mais vai acontecer, eu prometo." "Está tudo bem, papai. A moça bonita me ajudou", disse Priscila, apontando para Fabiana, que havia se levantado e observava o reencontro com um sorriso emocionado. Foi só então que Bruno realmente olhou para a pessoa que havia encontrado sua filha. E o que viu o deixou completamente sem palavras. Fabiana estava ali, com o uniforme azul claro da empresa de limpeza, mas irradiando uma beleza natural que o atingiu como um raio. Não era apenas sua aparência física, embora ela fosse genuinamente linda, mas algo em seus olhos verdes, na forma gentil como sorria, na postura digna mesmo vestindo um uniforme simples. Havia uma luz nela que ele não via em ninguém há muito tempo. "Obrigado", conseguiu dizer, ainda segurando Priscila no colo. "Muito obrigado por ter cuidado dela. Eu sou Bruno Fernandes." "Fabiana Almeida", ela respondeu, estendendo a mão para cumprimentá-lo. "Foi um prazer ajudar. Priscila é uma menina muito especial." Quando suas mãos se tocaram, Bruno sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Fabiana também sentiu e rapidamente retirou a mão, corando levemente. Eles se olharam por um momento que pareceu durar uma eternidade, até que Priscila quebrou o silêncio. "Papai, ela é muito bonita, né? E cheira como flores. E foi super gentil comigo quando eu estava com medo." Bruno sorriu, sem conseguir tirar os olhos de Fabiana. "É sim, ela é muito bonita e muito gentil também." Fabiana sentiu o coração acelerar com a forma intensa como ele a olhava. Havia algo nos olhos castanhos de Bruno que a fazia sentir-se vista de verdade. Não apenas como a faxineira do aeroporto, mas como uma pessoa de valor. Era uma sensação nova e assustadora ao mesmo tempo. Eu preciso voltar ao trabalho", disse ela, gesticulando em direção ao carrinho de limpeza, que havia deixado abandonado a alguns metros dali. Claro. Bruno se recompôs, percebendo que estava a encarando de forma intensa demais. "Mas antes, por favor, deixe eu pelo menos pagar um almoço para você. É o mínimo que posso fazer para agradecer por ter cuidado da Priscila." Fabiana hesitou. Era evidente que Bruno tinha dinheiro, pela forma como se vestia, pelo relógio caro no pulso, pela postura confiante. Ela, por outro lado, era apenas uma faxineira. Mundos diferentes demais. "Não precisa, Sr. Bruno. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria." "Nem todas as pessoas fariam", disse ele com sinceridade. "E por favor, só Bruno. Você me salvou de um dos piores sustos da minha vida. Pelo menos um café? Ali na praça de alimentação?" Priscila, ainda no colo do pai, bateu palminhas. "Por favor, Fabiana, vamos tomar um milkshake juntos."
Fabiana olhou para aqueles dois pares de olhos castanhos que a fitavam com esperança e sentiu que seria impossível dizer não. Além disso, havia algo no sorriso de Bruno que a fazia querer conhecê-lo melhor, mesmo sabendo que, provavelmente, não daria em nada. Eu tenho uma pausa para almoço em 1 hora, disse ela, finalmente cedendo. Posso encontrar vocês na praça de alimentação às 12h30? Perfeito, disse Bruno, com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Estaremos lá. Enquanto Fabiana se afastava para buscar seu carrinho, Priscila sussurrou no ouvido do pai. Papai, eu gostei dela. Ela é diferente das outras pessoas. Bruno observou Fabiana empurrando o carrinho pelo corredor, a postura ereta e digna mesmo, executando um trabalho que muitos consideravam humilde. Havia algo nela que o intrigava profundamente, uma combinação de força e delicadeza que ele não conseguia definir. É sim, filha. Ela é muito diferente. Na praça de alimentação do aeroporto, 30 minutos depois, Bruno tentava se concentrar no sanduíche que havia pedido para Priscila, mas seus pensamentos continuavam voltando para Fabiana. Havia algo na forma como ela havia cuidado de sua filha, com tanta naturalidade e carinho, que mexia com ele de um jeito que não esperava. Priscila, que estava tomando um milkshake de morango, de repente parou de beber e olhou para o pai com aquela expressão séria que às vezes fazia quando estava pensando em algo importante. Papai, posso te perguntar uma coisa? Claro, princesa, o que você quer saber? Por que você ficou olhando para a Fabiana daquele jeito? Bruno quase engasgou com o café. Que jeito? Do mesmo jeito que você olhava para a mamãe nas fotos, disse Priscila com a honestidade brutal das crianças. Com aqueles olhinhos brilhantes. Por um momento, Bruno não soube o que responder. Sara havia sido o amor de sua vida. E depois que ela morreu, ele havia se convencido de que nunca mais sentiria nada parecido por outra pessoa. Mas havia algo em Fabiana que despertava emoções que ele havia enterrado junto com sua esposa. A Fabiana é uma pessoa especial, disse ele, finalmente. Ela foi muito bondosa com você, eu sei. Mas não é só isso, né, papai? Você gostou dela. Bruno sorriu, impressionado com a percepção da filha. Talvez eu tenha gostado sim, mas ela é uma pessoa muito diferente de nós, Priscila. Nossa, vida é complicada, com viagens, trabalho, mas ela fez eu me sentir segura quando estava com medo, disse Priscila, mexendo o milkshake com o canudinho. E fez você sorrir de verdade pela primeira vez em muito tempo. As palavras da filha atingiram Bruno em cheio. Era verdade. Ele não sorria de verdade há 2 anos, não desde que Sara havia partido. Mas algo na presença de Fabiana havia despertado uma sensação de leveza que ele pensava ter perdido para sempre. Quando faltavam alguns minutos para 12h30, Bruno se viu arrumando a gravata e passando a mão nos cabelos, nervoso como um adolescente antes do primeiro encontro. Priscila observava tudo com um sorrisinho maroto. Papai, você está nervoso? Um pouco, admitiu ele. Faz tempo que não converso com uma moça bonita. A mamãe disse uma vez que quando a gente gosta de alguém de verdade, é normal ficar nervoso, disse Priscila, com a sabedoria inocente das crianças que escutam conversas de adultos. Bruno sentiu o peito apertar ao lembrar de Sara, mas desta vez não foi uma sensação apenas de dor. Havia algo mais, uma espécie de permissão silenciosa que ela parecia estar dando para ele ser feliz novamente. Fabiana apareceu pontualmente às 12h30, tendo trocado o uniforme azul por uma blusa, branca simples e uma saia jeans. Havia soltado os cabelos que caíam em ondas naturais sobre os ombros, e Bruno sentiu o coração acelerar ao vê-la se aproximando da mesa onde estavam sentados. Oi, disse ela um pouco tímida. Desculpa a demora. Você não atrasou, disse. Bruno, levantando-se para puxar uma cadeira para ela. Obrigado por ter aceitado vir. Fabiana!
gritou Priscila, saltando da cadeira para abraçar a moça. Eu estava contando para o papai como você foi legal comigo. Fabiana riu, corresponde, indo ao abraço da menina. Ah, é? E o que você disse? Que você é a pessoa mais bonita e mais gentil do aeroporto inteiro. Priscila... Bruno começou um pouco envergonhado com a espontaneidade da filha. Está tudo bem, disse Fabiana sorrindo. Eu adoro crianças honestas. Elas são muito mais sinceras que os adultos. Eles se sentaram e por alguns minutos ficaram em um silêncio não totalmente confortável, cada um tentando descobrir o que dizer. Foi Priscila quem quebrou o gelo, como sempre. Fabiana, você tem filhos? Priscila. Bruno repreendeu suavemente. Não tenho, respondeu Fabiana sorrindo. Mas eu adoro crianças. Sempre quis ter uma família. Por que você não tem? Perguntou Priscila, com a curiosidade natural das crianças. Fabiana olhou para Bruno rapidamente, como se pedisse desculpas pela pergunta indiscreta da filha, mas ele apenas sorriu, encorajando-a a responder se quisesse. Bem, eu trabalho muito e ainda não encontrei a pessoa certa para formar uma família, disse ela, honestamente. Meu papai também trabalha muito, disse Priscila. Mas ele disse que família é a coisa mais importante do mundo. Bruno sentiu o peito aquecer com as palavras da filha. Era verdade. Depois de perder Sara, ele havia se jogado no trabalho como uma forma de escapar da dor. Mas Priscila sempre foi sua prioridade absoluta. Seu papai está certo, disse Fabiana. Família é mesmo a coisa mais importante. A minha mamãe morreu, disse Priscila de repente, com a naturalidade com que as crianças às vezes falam sobre assuntos difíceis. Mas eu ainda tenho o papai, e ele cuida muito bem de mim. Fabiana sentiu o coração apertar. Ela olhou para Bruno e viu a dor rápida que passou por seus olhos antes dele se recompor. Agora entendia por que ele parecia carregar um peso nos ombros, porque havia uma tristeza sutil em seu sorriso. Sinto muito, disse ela, baixinho, olhando para Bruno. Obrigado, ele respondeu simplesmente. Foi há 2 anos. A Priscila era muito pequena, mas ela entende. O papai ficou muito triste, continuou Priscila, sem perceber o constrangimento que suas palavras causavam. Mas agora ele sorri mais, especialmente hoje, depois que conheceu você. Priscila! Bruno tentou interromper corando. É verdade, insistiu a menina. Você não para de sorrir desde que viu a Fabiana. Fabiana sentiu as bochechas esquentarem, mas também sentiu algo se mexer no peito. Havia algo doce na forma como pai e filha se relacionavam, na honestidade com que Priscila expressava seus sentimentos, na forma protetora mas gentil como Bruno cuidava dela. Que tal pedirmos alguma coisa para comer? Sugeriu Bruno, tentando mudar de assunto. Vocês já sabem o que querem. Eles passaram a próxima hora conversando sobre assuntos mais leves. Bruno descobriu que Fabiana havia nascido em Guarulhos mesmo, que havia estudado administração à noite enquanto trabalhava durante o dia, que morava com a mãe e ajudava a sustentar a família desde que o pai havia perdido o emprego. Fabiana, por sua vez, ficou sabendo que Bruno havia construído sua empresa do zero, que adorava viajar com Priscila, que era um pai dedicado, apesar da agenda corrida. O que mais impressionou Fabiana foi como Bruno tratava Priscila. Ele não falava com ela como se fosse uma criança burra, mas como uma pessoa pequena cujas opiniões importavam. Quando ela queria contar uma história, ele parava de falar e escutava atentamente. Quando ela derramou um pouco de milkshake na mesa, ele simplesmente limpou com carinho, sem fazer drama. Você é um pai muito carinhoso, comentou Fabiana, observando Bruno ajudar Priscila a cortar o sanduíche. Ela é tudo que eu tenho, disse ele simplesmente. E depois do que aconteceu com Sara, eu aprendi que cada momento com quem amamos é precioso. Havia uma sinceridade em sua voz que tocou Fabiana profundamente.
Ela estava acostumada com homens que tentavam impressioná-la com bravatas ou mentiras, mas Bruno falava com uma honestidade crua que era ao mesmo tempo vulnerável e atraente. Deve ser difícil criar uma criança sozinho, disse ela. É e não é, Bruno refletiu. É difícil porque eu queria que ela tivesse a mãe, que ela não precisasse carregar essa perda tão nova. Mas é fácil porque ela é uma criança incrível e me ensina coisas todos os dias. Que tipo de coisas? Como sorrir mesmo quando está triste, como encontrar magia em coisas pequenas, como amar sem medo. Ele olhou para Fabiana com intensidade. Como reconhecer bondade genuína quando a encontra. O coração de Fabiana bateu mais rápido. Havia algo na forma como Bruno a olhava que a fazia sentir-se especial, valorizada de um jeito que nunca havia experimentado antes. Papai, disse Priscila de repente, que horas nosso voo é mesmo? Bruno olhou para o relógio e sentiu o estômago afundar. Daqui a 2 horas. Vocês estão viajando hoje? Perguntou Fabiana, tentando disfarçar a decepção na voz. Para Miami. Tenho algumas reuniões de trabalho e a Priscila vai conhecer a Disney. Que legal, disse Fabiana, forçando um sorriso. Tenho certeza de que vocês vão se divertir muito. Mas internamente ela sentiu uma pontada de tristeza. Claro que um homem como Bruno não ficaria por ali. Ele tinha uma vida glamurosa, viagens internacionais, um mundo completamente diferente do dela. Aquele momento havia sido apenas um interlúdio. Agradável, nada mais. Bruno percebeu a mudança sutil na expressão de Fabiana e sentiu algo semelhante. Ele não queria ir embora. Não queria que aquela conversa terminasse. Não queria voltar para sua vida ordenada e previsível sem descobrir mais sobre aquela mulher extraordinária que havia cruzado seu caminho de forma tão inesperada. Fabiana, disse ele, antes que pudesse se arrepender, você gostaria de jantar comigo quando eu voltar? Ela o olhou surpresa. Sério? Muito sério. Eu volto na próxima sexta-feira e eu gostaria muito de te conhecer melhor. Priscila bateu palminhas. Diz que sim, Fabiana, por favor. Fabiana olhou para aqueles 2 pares de olhos castanhos que a fitavam com expectativa e sentiu o coração derreter, mesmo sabendo que provavelmente aquilo não daria certo, mesmo sabendo que eles vinham de mundos diferentes, ela não conseguiu dizer não. Tudo bem, disse ela sorrindo. Eu gostaria. Bruno sentiu uma alegria que não experimentava há anos. Ele pegou o celular e anotou o número de Fabiana, sentindo as mãos tremerem levemente de nervosismo. Eu te ligo assim que chegar, prometeu. Fabiana, disse Priscila, pegando na mão dela. Obrigada por ter me ajudado hoje e obrigada por fazer meu papai sorrir. Fabiana sentiu os olhos marejarem. Obrigada a você também, princesa, por ter me deixado ajudar. Quando chegou a hora de se despedirem, Bruno hesitou por um momento antes de se inclinar e beijar suavemente a bochecha de Fabiana. O perfume dela, uma mistura sutil de flores e algo unicamente seu, ficou gravado em sua memória. Até sexta, disse ele baixinho. Até sexta. Ela respondeu, sentindo a pele formigar onde ele havia beijado. Enquanto os observava se afastarem em direção ao portão de embarque, Fabiana sentiu uma mistura de alegria e medo. Alegria por ter conhecido 2 pessoas tão especiais, medo de estar se iludindo com algo que poderia não ter futuro. Mas quando olhou para trás e viu Bruno olhando para ela por cima do ombro, sorrindo daquele jeito que fazia seu coração acelerar, ela decidiu que valia a pena arriscar. Os 5 dias que se seguiram passaram de forma estranha para Fabiana. Pela primeira vez em anos, ela se pegou contando as horas no trabalho, não por tédio ou cansaço, mas porque cada momento que passava a aproximava mais da sexta-feira.
Enquanto limpava os mesmos corredores de sempre do aeroporto de Guarulhos, sua mente vagava constantemente para a conversa que tivera com Bruno e Priscila, revivendo cada palavra, cada sorriso, cada olhar. Na quarta-feira de manhã, enquanto organizava os produtos de limpeza no almoxarifado, sua colega Márcia se aproximou com aquele olhar curioso que Fabiana conhecia bem. "Fabi, você está diferente essa semana", disse Márcia, uma mulher de 50 anos que trabalhava no aeroporto há mais de uma década e considerava todas as funcionárias mais novas como suas filhas adotivas. "Está com uma luz no olho que eu não via há tempos." Fabiana sorriu, tentando disfarçar. "Ah, não é nada demais, Márcia. Só estou bem." "Bem como? Bem de saúde ou bem de coração?" Márcia arqueou uma sobrancelha com aquele jeito maternal que não aceitava respostas vagas. "Márcia..." Fabiana riu, sabendo que era inútil tentar esconder qualquer coisa da colega. "Conheci uma pessoa na segunda-feira, um pai que estava procurando a filha que se perdeu." "Ah, e esse pai é solteiro?" "É viúvo", Fabiana respondeu, sentindo as bochechas esquentarem. "E tem uma filha linda de 7 anos. Márcia parou de organizar os produtos e olhou diretamente para Fabiana. "E você gostou dele?" Não era uma pergunta, era uma constatação. Fabiana suspirou, sabendo que não adiantava mentir para quem a conhecia tão bem. "Gostei, sim. Mas, Márcia, você tinha que ver como ele se veste, o relógio que usa. É um empresário rico, daqueles que viajam para fora do país. E eu sou uma mulher linda, inteligente, trabalhadora e com um coração do tamanho do mundo." Márcia interrompeu firme. "Nunca se diminua por causa de dinheiro, Fabiana. Homem de verdade não liga para essas coisas." "Ele me convidou para jantar quando voltar da viagem", Fabiana confessou baixinho. "E você aceitou?" "Aceitei." Márcia sorriu, daquele jeito que uma mãe sorri quando vê a filha feliz. "Então pare de se preocupar com besteira e aproveite. Quando foi a última vez que você saiu para jantar com um homem interessante?" Fabiana pensou e percebeu que não conseguia se lembrar. Nos últimos anos, sua vida havia se resumido a trabalho, casa, cuidar da mãe e estudar. Relacionamentos sempre ficavam em segundo plano, especialmente porque a maioria dos homens que conhecia ou não levava a sério, ou queria apenas aventuras passageiras. "Faz muito tempo", admitiu. "Então está na hora, não acha?" Naquela mesma quarta-feira, do outro lado do oceano, Bruno caminhava pela praia de South Beach, em Miami, enquanto Priscila brincava na areia ao lado dele. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa, mas sua mente estava a milhares de quilômetros dali, em um aeroporto em São Paulo, lembrando de olhos verdes e um sorriso que não conseguia esquecer. "Papai, você está pensando na Fabiana de novo?" perguntou Priscila, erguendo os olhos do castelo de areia que estava construindo. Bruno riu, impressionado mais uma vez com a percepção da filha. "Como você sabe? Porque você fica com aquela cara de sonhando acordado. Igual quando você olha as fotos da mamãe, mas diferente também." Bruno se sentou na areia ao lado da filha, intrigado. "Diferente como?" Priscila parou de brincar e olhou para o pai com seriedade. "Quando você olha as fotos da mamãe, você fica feliz, mas também triste. Quando pensa na Fabiana, você só fica feliz." As palavras de Priscila atingiram Bruno como uma revelação. Ela estava certa. Quando pensava em Sara, havia sempre uma mistura de amor e dor, felicidade pelas memórias e tristeza pela ausência. Mas quando pensava em Fabiana, havia algo mais, leve, uma antecipação, uma curiosidade genuína sobre o que poderia vir a ser. "Você gostou da Fabiana, não gostou?" perguntou ele à filha. "Gostei muito. Ela é diferente das outras pessoas que a gente conhece." "Diferente como?" Priscila voltou a mexer na areia pensativa. "As outras pessoas ficam estranhas quando descobrem que você tem muito dinheiro,
ficam falastroas ou falsas. A Fabiana não. Ela falou comigo como se eu fosse importante. Não porque meu papai é rico, mas porque eu sou eu. Bruno sentiu o peito aquecer. Priscila, apesar de pequena, já havia aprendido a distinguir entre pessoas genuínas e aquelas que se interessavam pela família por interesse. Era uma lição triste para uma criança tão nova, mas uma habilidade necessária. E você acha que eu deveria conhecer ela melhor? Perguntou Bruno. Acho, disse Priscila, sem hesitar. A mamãe sempre dizia que a gente tem que dar chance para coisas boas acontecerem. Bruno olhou para a filha com admiração. Sara havia mesmo dito isso várias vezes. Era um dos seus bordões. A vida é uma sucessão de oportunidades, Bruno. A gente só precisa estar aberto para reconhecê-las quando elas aparecem. Naquela noite no hotel, depois que Priscila adormeceu, Bruno ficou um longo tempo na varanda olhando para o mar. Ele pegou o celular várias vezes, pensando em mandar uma mensagem para Fabiana, mas sempre desistia. O que diria que não conseguia parar de pensar nela, que uma conversa de 1 hora havia mexido com ele mais do que qualquer coisa nos últimos 2 anos? Finalmente decidiu por algo simples. Oi, Fabiana, é o Bruno. Como você está? Miami está bonita, mas estou ansioso para voltar. Espero que sua semana esteja sendo boa. Ele releu a mensagem 5 vezes antes de enviar, achando-a ora muito formal, ora muito casual. Quando finalmente apertou enviar, sentiu o coração acelerar como um adolescente. Fabiana estava em casa ajudando sua mãe, Dona Regina, a dobrar roupas quando o celular apitou. Ao ver o nome de Bruno na tela, sentiu um friozinho na barriga. Oi, Bruno! Estou bem, obrigada. Que bom que Miami está bonita. Minha semana está sendo tranquila, trabalhando como sempre. Como está a Priscila? Ela deve estar adorando a viagem. Dona Regina, uma mulher de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos observadores, notou a mudança na expressão da filha. Quem é que está te fazendo sorrir assim? Perguntou com aquele tom maternal que não aceita evasivas. Ah, mãe, é só um conhecido. Conhecido que te faz corar assim? Dona Regina largou a roupa que estava dobrando e se aproximou da filha. Fabiana, me conta direito. Aconteceu alguma coisa? Fabiana suspirou, sabendo que esconder qualquer coisa da mãe era impossível. Ela contou sobre o encontro no aeroporto, sobre Priscila, sobre Bruno, sobre o convite para jantar. Dona Regina escutou tudo em silêncio, com aquela atenção especial que as mães dedicam aos assuntos do coração das filhas. E você está gostando dele, disse Dona Regina, quando Fabiana terminou. Estou, mãe, mas tenho medo de estar me iludindo. A gente vem de mundos muito diferentes. Dona Regina pegou as mãos da filha nas suas, que eram ásperas de tanto trabalho, mas sempre transmitiam conforto. Filha, você já passou por muita coisa na vida. Trabalha desde os 18 anos, ajuda a sustentar esta casa. Estudou à noite durante 4 anos para se formar. Você tem valor, independente de quanto dinheiro tem no banco. Eu sei, mãe, mas nada. Se esse homem for decente, ele vai ver quem você é de verdade. E se não for, melhor descobrir logo. Fabiana sorriu, sentindo-se um pouco mais segura. Sua mãe sempre tinha uma forma prática de ver as coisas que a acalmava. O celular apitou novamente. Era Bruno respondendo. Priscila está adorando mesmo. Hoje ela disse que quer levar você para conhecer a Disney um dia. Parece que você conquistou meu público mais difícil. Posso te ligar amanhã à noite? Fabiana sentiu o coração acelerar. Ele queria que ela conhecesse a Disney. Isso significava que ele pensava em algo mais sério, mais duradouro. Claro, pode ligar sim. Vai ser bom ouvir sua voz. Na quinta-feira à noite, às 10 horas em ponto, o telefone de Fabiana tocou. Ela havia passado o dia toda nervosa, mudando de roupa 3 vezes antes de perceber que era ridículo se arrumar para uma ligação telefônica. Oi,
disse a voz de Bruno do outro lado da linha, e Fabiana sentiu um calor se espalhar pelo peito apenas ao ouvi-lo. Oi, como foi seu dia? Produtivo, mas longo. Tive reuniões o dia todo e a Priscila ficou no Kids Club do hotel. E o seu? Normal. Trabalhei, voltei para casa, jantei com minha mãe. Eles conversaram por mais de 2 horas. Bruno contou sobre sua empresa, sobre como havia começado programando em casa e crescido até ter mais de 100 funcionários. Fabiana falou sobre sua formação em administração, sobre seus planos de um dia abrir seu próprio negócio, sobre como gostava de cuidar das pessoas. O que mais impressionou Bruno foi como Fabiana falava sobre sua família e trabalho. Não havia amargura ou inveja quando ela mencionava as dificuldades financeiras. Havia orgulho pelo que havia conquistado, gratidão pelo que tinha e uma determinação silenciosa que ele achou incrivelmente atraente. Fabiana, disse ele, em um momento de pausa na conversa, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você não. Acha estranho que eu tenha te chamado para sair? Quero dizer, a gente se conheceu em uma circunstância inusitada e eu nem sei direito por que fiz isso. Fabiana riu baixinho. Acho que às vezes as melhores coisas acontecem quando a gente menos... Espera! E você fez porque quis, não foi? Ninguém te obrigou. É verdade. Eu quis. Muito. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Fabiana sentir-se especial. Não era apenas cortesia ou agradecimento por ela ter ajudado Priscila. Era desejo genuíno de conhecê-la melhor. Bruno, disse ela, reunindo coragem, posso te perguntar uma coisa também? Claro. Você não sente que está traindo a memória da sua esposa? A pergunta pegou Bruno de surpresa, mas ele percebeu que já havia pensado nisso várias vezes durante a semana. No começo, sim, admitiu, honestamente. Senti culpa por estar interessado em outra pessoa, mas a Priscila me disse uma coisa que me fez pensar. O que ela disse? Que a Sara sempre falava sobre dar chances para coisas boas acontecerem. E que ela acha que a Sara ficaria feliz em me ver feliz novamente. Fabiana sentiu os olhos marejarem. Havia algo tocante na forma como Bruno falava sobre a esposa falecida, sem amargura, mas com amor e respeito por sua memória. Ela parece ter sido uma pessoa especial. Era. E sabe o que mais? Acho que vocês teriam se dado muito bem. Ela tinha essa mesma bondade genuína que você tem. Depois que desligaram perto da meia-noite, Fabiana ficou acordada por um longo tempo, olhando para o teto do quarto. Havia algo em Bruno que mexia com ela de um jeito que nunca havia experimentado antes. Não era apenas atração física, embora ele fosse realmente bonito. Era algo mais profundo, uma sensação de que poderiam construir algo real juntos. Na sexta-feira, Bruno acordou em Miami com uma ansiedade que não sentia há anos. Seu voo saía às 2 da tarde e eles chegariam em São Paulo às 11 da noite. Ele já havia confirmado o jantar com Fabiana para o sábado, mas parte dele queria vê-la ainda naquela noite, no aeroporto. Papai, você está nervoso para ver a Fabiana? Perguntou Priscila enquanto tomava um café da manhã no hotel. Um pouco, admitiu Bruno. É normal ficar nervoso quando a gente gosta de alguém. Eu gosto dela também. Acho que ela seria uma madrasta. Bruno quase engasgou com o café. Priscila, a gente mal conhece ela ainda. Mas eu sinto que ela é especial, disse Priscila com aquela certeza inabalável das crianças. E você também sente, né, papai? Bruno olhou para a filha e sorriu. Ela estava certa. Ele sentia sim que Fabiana era especial. Muito especial. No aeroporto de Guarulhos, Fabiana tentava se concentrar no trabalho, mas seus olhos vasculhavam constantemente o painel de voos.
O voo de Miami estava previsto para chegar às 23h15 e mesmo sabendo que não veria Bruno até o dia seguinte, ela queria estar ali quando ele chegasse. Às 11h30 da noite, Fabiana viu o painel indicar que o voo havia pousado. Seu coração disparou e ela se pegou arrumando os cabelos e verificando se estava apresentável, mesmo vestindo o uniforme de trabalho. 20 minutos depois, ela os viu. Bruno caminhava pelo terminal, puxando uma mala pequena, com Priscila ao lado segurando uma mochila rosa com adesivos da Disney. Quando Priscila a viu, soltou a mochila e correu em sua direção. Fabiana, você está aqui!" Bruno levantou os olhos e a viu ali, linda como lembrava, sorrindo para sua filha com aquela generosidade natural que o havia conquistado na primeira vez. Ele se aproximou, sentindo o coração acelerar. "Oi", disse ele quando chegou perto. "Que surpresa boa te encontrar aqui." "Eu estava trabalhando", disse Fabiana, um pouco sem jeito. "E quando vi que o voo de vocês havia chegado, quis nos dar as boas-vindas." Bruno completou, sorrindo. "Que gentileza! Olha só o que eu trouxe." "É para você", disse Priscila, abrindo a mochila e tirando uma caixinha pequena. "É um chaveiro da Disney." Fabiana abriu a caixinha e encontrou um chaveiro em formato de castelo, delicado e bonito. "Ai, que lindo! Muito obrigada, Priscila." "O papai que escolheu", disse Priscila, com aquela honestidade das crianças. "Ele disse que queria te dar alguma coisa especial." Bruno corou, mas não negou. "Você salvou minha filha, era o mínimo que eu podia fazer." Eles caminharam juntos até a saída do aeroporto. Priscila entre os dois, tagarelando sobre tudo que havia visto em Miami. Quando chegaram ao estacionamento, Bruno hesitou. "Fabiana, eu sei que marcamos para amanhã, mas você gostaria de tomar um café agora? Sei que é tarde, mas não quero esperar até amanhã para te ver." Fabiana olhou para o relógio. Era quase meia-noite e ela ainda precisava pegar o ônibus para casa. Mas havia algo na forma como Bruno a olhava que a fez querer dizer sim. "Priscila não está cansada. Eu dormi no avião", disse a menina. "E quero ouvir sobre o que você fez enquanto a gente estava fora." Eles foram para um café 24 horas perto do aeroporto. Não era nada elegante, apenas um lugar simples com mesas formica e cardápio básico. Mas nenhum dos três se importou. O que importava era estarem juntos novamente. Fabiana contou sobre sua semana, sobre a conversa com Márcia, sobre como havia pensado neles todos os dias. Bruno falou sobre as reuniões, sobre os negócios, mas principalmente sobre como havia sentido falta dela, de uma forma que não esperava. "Fabiana", disse ele quando Priscila adormeceu encostada no ombro dele, "eu preciso te falar uma coisa." "O que é?" "Eu não fazia ideia de que sentiria isso quando te conheci. Faz 2 anos que não me interesso por ninguém, que não sinto vontade de conhecer uma pessoa melhor. E você mexeu comigo de um jeito que eu não estava preparado." Fabiana sentiu o coração acelerar. "Você também mexeu comigo, de um jeito que eu nunca senti antes." Eles se olharam por cima da mesa e Bruno estendeu a mão para tocar a dela. Quando seus dedos se encontraram, ambos sentiram aquela mesma corrente elétrica da primeira vez. "Eu quero tentar", disse Bruno baixinho. "Quero ver onde isso pode dar, mas preciso que você saiba que tenho uma filha, que minha vida é complicada, que ainda estou aprendendo a viver depois de perder a Sara. E eu preciso que você saiba que sou uma faxineira, que moro em casa alugada com minha mãe, que nossa realidade financeira é muito diferente." Respondeu Fabiana com a mesma honestidade. "Isso não importa para mim. E para mim também não importa que sua vida seja complicada. Todo mundo tem suas complicações." Bruno sorriu, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. "Então vamos tentar?" "Vamos tentar."
Quando Bruno deixou Fabiana em casa, já passava das 2 da manhã. Ele insistiu em ir de carro até a porta, mesmo ela dizendo que não precisava. Quando pararam em frente à casa simples, mas bem cuidada onde ela morava, Bruno desceu para abrir a porta para ela. "Obrigada pela noite", disse Fabiana. "E pelo presente, foi muito thoughtful. Obrigado a você por ter aparecido no aeroporto. Fez nossa chegada muito mais especial." Eles ficaram ali parados por um momento, olhando um para o outro, até que Bruno se inclinou e beijou suavemente a bochecha dela, bem perto da boca. Fabiana sentiu a pele formigar e fechou os olhos por um segundo. "Até amanhã", disse ele, baixinho. Até amanhã, quando Fabiana entrou em casa, encontrou sua mãe esperando na sala com uma xícara de chá nas mãos e um sorriso maroto no rosto. Então, "Como foi?" Fabiana se jogou no sofá ao lado da mãe, suspirando. "Mãe, acho que estou me apaixonando." Dona Regina sorriu, daquele jeito que as mães sorriem quando veem as filhas felizes. "E isso é bom ou ruim?" "É assustador", admitiu Fabiana. "Mas é bom também, muito bom. Então aproveite, filha. Você merece ser feliz." Naquela noite, tanto Bruno quanto Fabiana dormiram com um sorriso no rosto, pensando no que o dia seguinte poderia trazer. Nenhum dos dois imaginava que estavam no início de algo que mudaria suas vidas para sempre. 3 meses depois do primeiro encontro no aeroporto de Guarulhos, Fabiana acordou no sábado com aquele friozinho gostoso na barriga que sempre sentia, quando sabia que veria Bruno. Eles haviam estabelecido uma rotina nos últimos tempos. Sábados eram dias deles, sempre com Priscila incluída, porque Bruno fazia questão de que sua filha fosse parte de qualquer relacionamento que ele construísse. Naquela manhã específica, Bruno havia planejado algo especial. Ele chegaria às 10 para levá-las. Sim, Dona Regina também havia sido convidada para um passeio no Parque do Ibirapuera. A ideia de um piquenique havia sido de Priscila, que queria mostrar para Fabiana como havia aprendido a fazer sanduíches de pasta de amendoim do jeito americano depois da viagem para Miami. Fabiana escolheu um vestido azul claro, simples, mas bonito, que sua mãe havia dado de presente no mês anterior. Era a primeira roupa nova que ganhava em 2 anos, e Dona Regina havia insistido que uma mulher apaixonada precisa se sentir bonita. Os cabelos ficaram soltos, caindo em ondas naturais sobre os ombros, e ela usou apenas um batom rosado e um pouco de rímel. "Você está linda, filha", disse Dona Regina, aparecendo na porta do quarto com um sorriso aprovador. "Esse Bruno tem sorte, mãe." Fabiana corou, mas sorriu. Ainda não estava acostumada com elogios, especialmente vindos de alguém que a amava tanto quanto sua mãe. "O que é? É verdade. E posso dizer uma coisa? Em 3 meses eu vi você mudar de um jeito que só quem ama consegue mudar." Era verdade. Fabiana se sentia diferente, mais segura, mais feliz consigo mesma. Bruno tinha uma forma de olhar para ela que a fazia sentir-se a mulher mais bonita do mundo, mesmo quando estava de uniforme de trabalho. E Priscila havia se tornado uma parte tão natural de sua vida que ela não conseguia mais imaginar os fins de semana sem a presença da menina. Às 10 em ponto, a buzina do carro de Bruno soou na rua. Fabiana olhou pela janela e viu Priscila acenando entusiasmada do banco de trás, e Bruno saindo do carro para cumprimentá-las adequadamente, como sempre fazia. "Bom dia, Dona Regina", disse ele, beijando respeitosamente a mão da senhora. "A senhora está linda hoje." Dona Regina riu, claramente encantada com a educação do genro em potencial. "Bom dia, Bruno. Você também está muito elegante." Era verdade. Mesmo para um passeio no parque, Bruno tinha aquele porte natural que chamava a atenção. Usava uma camisa polo azul marinho e calça jeans, mas sua postura e a forma como tratava as pessoas o faziam parecer sempre distinto. "Fabiana",
disse ele, se aproximando para beijar suavemente sua bochecha. Você está radiante. Obrigada, ela respondeu, sentindo aquele calor familiar se espalhar pelo peito quando ele a tocava. Fabiana, Dona Regina, gritou Priscila do carro. Venham ver o que eu trouxe para o piquenique. No banco de trás, Priscila havia organizado uma verdadeira festa. Tinha uma cesta com sanduíches, frutas, sucos e até uma pequena caixa de som para tocar música. Seus olhos brilhavam de empolgação, com a perspectiva de ter suas 3 pessoas favoritas juntas para um dia inteiro. Nossa, Priscila, você organizou tudo isso sozinha? Perguntou Fabiana impressionada. O papai me ajudou, mas eu que escolhi tudo. Até trouxe aquele biscoito que você disse que gostava. Durante o trajeto até o Ibirapuera, Priscila não parou de falar. Contou sobre a escola, sobre a nova amiguinha que havia feito, sobre como havia dito para a professora que tinha uma Fabiana que cuidava dela nos fins de semana. Bruno olhava pelo retrovisor e sorria, vendo como Fabiana interagia naturalmente com sua filha, fazendo perguntas, rindo das histórias, genuinamente interessada no mundo de uma criança de 7 anos. No parque, eles encontraram o local perfeito debaixo de uma árvore grande, com sombra suficiente para todos e uma vista bonita do lago. Enquanto Bruno e Dona Regina estendiam a toalha, Fabiana e Priscila foram buscar água para os sucos. Fabiana, disse Priscila de repente, parando no meio do caminho. Posso te fazer uma pergunta importante? Claro, princesa. O que você quer? Saber? Você ama meu papai? A pergunta pegou Fabiana de surpresa. Elas já haviam conversado sobre muitas coisas nos últimos meses, mas nunca de forma tão direta sobre seus sentimentos por Bruno. Por que você quer saber? Porque eu amo você, disse Priscila, com a honestidade brutal das crianças. E quero que você fique para sempre com a gente, mas só se você amar o papai de verdade, não só gostar. Fabiana se ajoelhou na frente de Priscila, olhando diretamente nos olhos castanhos, que eram tão parecidos com os do pai. Eu amo seu papai sim, Priscila. Muito. E amo você também. Mesmo? Mesmo? Mesmo. Priscila sorriu daquele jeito que iluminava todo o seu rosto. Então posso te chamar de madrinha? Fabiana sentiu os olhos marejarem. Você pode me chamar do que quiser, minha linda. Que tal? Quase, mamãe. O coração de Fabiana se apertou de emoção. Ela abraçou Priscila, sentindo uma onda de amor, tão intensa que quase a derrubou. Naquele momento ela soube que aquela criança havia se tornado tão importante para ela quanto qualquer filho biológico poderia ser. De longe, Bruno observava a cena e sentiu o peito aquecer. Nos últimos 3 meses, ele havia visto Fabiana e Priscila construírem uma relação genuína, baseada em carinho mútuo e não em obrigação. Era exatamente o que ele sempre havia sonhado para sua filha. Alguém que a amasse pelo que ela era, não pelo que representava. Elas se dão muito bem, comentou Dona Regina, seguindo o olhar de Bruno. Se dão mesmo. A Priscila adora a Fabiana. E a Fabiana? É impossível não amar aquela menina. E você? Como estão as coisas entre vocês dois? Bruno olhou para Dona Regina, pensando na pergunta. Como explicar que Fabiana havia mudado sua vida completamente? Que ele acordava todos os dias ansioso para falar com ela? Que havia descoberto que era possível amar novamente de forma diferente, mas igualmente profunda? Estou apaixonado pela sua filha, Dona Regina. Muito apaixonado. E ela por você também. Pode ter certeza disso. Como a senhora sabe? Dona Regina sorriu. Porque eu a criei. Conheço cada expressão do rosto dela, cada tom de voz. E ela nunca olhou para ninguém do jeito que olha para você. Quando Fabiana e Priscila voltaram com a água, encontraram Bruno e Dona Regina conversando baixinho e sorrindo. O piquenique foi perfeito.
Comeram, riram, Priscila perseguiu pombos, enquanto os adultos conversavam sobre planos para o futuro. Era uma cena tão doméstica, tão natural, que Fabiana se pegou imaginando como seria se aquilo fosse todos os fins de semana, para sempre. No meio da tarde, Priscila havia adormecido na sombra da árvore e Dona Regina havia ido caminhar pelo parque. Bruno e Fabiana ficaram sozinhos pela primeira vez no dia, sentados lado a lado na toalha, observando as pessoas que passavam. Fabiana, disse Bruno, pegando na mão dela. Posso te falar uma coisa? Claro. Estes foram os 3 meses mais felizes da minha vida desde que a Sara morreu. Fabiana apertou a mão dele, encorajando-o a continuar. Eu pensei que nunca mais seria possível me sentir completo novamente. Pensei que a parte de mim que sabia amar tinha morrido junto com ela. Mas você me mostrou que o coração humano é maior do que eu imaginava. Que é possível amar 2 pessoas na mesma vida, de formas diferentes, mas igualmente verdadeiras. Bruno, deixa eu terminar. Ele sorriu nervoso. Eu te amo, Fabiana. Amo você. Amo como você cuida. Da Priscila, amo como você trata minha filha como se fosse sua. Amo como você faz qualquer ambiente ficar mais alegre só por estar ali. E quero... Ele parou como se estivesse reunindo coragem para o que viria a seguir. Quero que você case comigo. Fabiana sentiu o mundo parar. Não era bem um pedido formal de casamento, mas era uma declaração de intenções. Um convite para construírem uma vida juntos oficialmente. Bruno, eu sei que talvez seja cedo, eu sei que nossa situação é complicada, que vem de mundos diferentes, mas eu não consigo imaginar minha vida sem você, e a Priscila também não. Fabiana olhou para a menina adormecida, para aquele rosto angelical que havia conquistado seu coração junto com o do pai. Depois olhou para Bruno, para aqueles olhos castanhos que a faziam sentir-se amada e valorizada todos os dias. Eu também. Te amo, disse ela baixinho. Amo você, amo a Priscila, amo a família que vocês me oferecem, mas tenho medo. Medo de quê? De não ser suficiente para vocês. De não conseguir ser a mãe que a Priscila merece, a esposa que você precisa. Bruno se virou completamente para ela, pegando seu rosto entre as mãos. Fabiana, você já é tudo isso. Há 3 meses que você é isso. A Priscila te ama como nunca vi ela amar ninguém. E eu me apaixono por você um pouco mais a cada dia. Mesmo com todas as nossas diferenças, as diferenças não importam quando o amor é verdadeiro. E o nosso é, não é? Fabiana sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. É sim, é muito verdadeiro. Então, você aceita? Naquele momento, Priscila acordou e, vendo os dois conversando sério, se aproximou curiosa. O que está acontecendo? Por que a Fabiana está chorando? Bruno olhou para a filha, depois para Fabiana e sorriu. Priscila, como você se sentiria se a Fabiana viesse morar com a gente para sempre? Se ela se tornasse oficialmente sua madrasta? Os olhos de Priscila se arregalaram. Sério? Sério mesmo? Se ela aceitar, disse Bruno, olhando para Fabiana. Priscila se jogou no colo de Fabiana. Por favor, diz que sim. Por favor, eu quero tanto ter uma mãe de novo. Fabiana olhou para aqueles 2 rostos que a fitavam com esperança e amor e soube que não havia outra resposta possível. Sim, disse ela, sorrindo através das lágrimas. Sim, eu aceito. Bruno a beijou ali mesmo, na frente de Priscila, que bateu palmas e gritou: Papai vai casar! Papai vai casar! Tão alto que várias pessoas no parque olharam em sua direção, sorrindo. Quando Dona Regina voltou da caminhada e encontrou os 3 se abraçando e chorando, soube imediatamente o que havia acontecido. Posso saber o que houve aqui? Perguntou com um sorriso maroto. Vó Regina, gritou Priscila, correndo para abraçar a senhora. O papai pediu a Fabiana em casamento e ela disse sim. Dona Regina olhou para a filha, que assentiu com a cabeça.
radiante, e depois para Bruno, que segurava Fabiana pela cintura com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Bem, disse ela, acho que vamos ter que comemorar. Quem quer sorvete? 6 meses depois, na pequena igreja do bairro onde Fabiana havia crescido, ela caminhava pelo corredor central vestindo um vestido simples, mas elegante, escolhido a dedo por Priscila, que havia insistido que a madrasta mais bonita do mundo merecia um vestido de princesa. Bruno a esperava no altar, impecável em um terno azul marinho, mas com os olhos marejados de emoção. Ao lado dele, Priscila segurava as alianças em uma almofadinha rosa, orgulhosa de seu papel importante na cerimônia. A igreja estava cheia de pessoas que amavam aquela família improvável. Colegas de trabalho de Fabiana do aeroporto, funcionários da empresa de Bruno, vizinhos de Dona Regina, a professora de Priscila. Não era uma cerimônia grandiosa, mas estava cheia de amor verdadeiro. Quando Fabiana chegou ao altar, Bruno estendeu a mão para ela e ela soube que estava exatamente onde deveria estar. Você está linda, ele sussurrou. Você também. Ela respondeu sorrindo. A cerimônia foi simples e emocionante. Quando chegou a hora dos votos, Bruno falou sobre segundas chances, sobre como o amor pode nos encontrar quando menos esperamos, sobre como Fabiana havia trazido luz de volta para sua vida e a de sua filha. Fabiana falou sobre família escolhida, sobre como havia ganhado não apenas um marido, mas uma filha e uma nova forma de amar. Quando prometeu cuidar de Priscila como se fosse sua própria filha, até o padre se emocionou. Agora eu posso beijar a noiva? Perguntou Bruno quando trocaram as alianças. Pode, disse Fabiana, rindo através das lágrimas de felicidade. O beijo foi longo, doce, cheio de promessas para o futuro. Quando se separaram, Priscila se jogou nos braços dos dois. Agora nós somos uma família de verdade, gritou ela, fazendo toda a igreja rir e aplaudir. Na festa, que aconteceu no salão da igreja mesmo, Dona Regina dançou com Bruno enquanto Fabiana dançava com Priscila. Em um momento, elas trocaram de par, e Fabiana se viu nos braços do homem que havia mudado sua vida para sempre. Sem arrependimentos? Perguntou ele, girando-a suavemente. Nenhum, ela respondeu sem hesitar. E você? Como eu poderia me arrepender da melhor decisão da minha vida? Eles dançaram até tarde, cercados de pessoas que os amavam, celebrando um amor que havia começado no meio de um aeroporto lotado e crescido até se tornar algo sólido, verdadeiro e eterno. Quando a festa acabou e eles voltaram para casa, agora, oficialmente, a casa de todos, Priscila já estava dormindo no colo de Fabiana, no banco de trás do carro. Ela é sua filha agora também, disse Bruno, observando as duas pelo retrovisor. Ela sempre foi, respondeu Fabiana, beijando suavemente a cabeça da menina. Em casa, depois de colocarem Priscila na cama, Bruno e Fabiana se sentaram na varanda, olhando as estrelas. Sabe o que eu penso? Disse Fabiana, encostando a cabeça no ombro do marido. O quê? Que às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando a gente está apenas fazendo o nosso trabalho, sem esperar nada em troca. Bruno beijou o topo de sua cabeça. Você salvou minha filha naquele dia, mas quem você realmente salvou foi eu. Nós nos salvamos juntos, ela corrigiu. E agora vamos ser felizes para sempre. Para sempre é pouco, disse Bruno sorrindo. Vamos ser felizes por toda a eternidade. E enquanto dormiam em sua primeira noite como família oficial, nenhum dos três sonhou, porque a realidade havia se tornado mais bonita que qualquer sonho que pudessem imaginar. Na manhã seguinte, Priscila acordou cedo e correu para o quarto dos pais. Encontrou-os dormindo abraçados e sussurrou: Obrigada, mamãe Fabiana, por ter ficado. Fabiana acordou com um sussurro e sorriu, puxando a menina para um abraço. Obrigada a você, minha princesa, por ter me deixado ficar. E assim começou o
Primeiro dia do resto de suas vidas juntos, uma família formada não pelo sangue, mas pelo amor, pela escolha de se amarem todos os dias, apesar de todas as diferenças, por toda a eternidade.